Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no último episódio dessa temporada dos podcasts da Centopeia, Associação Centro Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Esse programa ele acontece numa parceria da Centopeia com o CREA Minas, né? E hoje é um episódio bastante especial porque a gente quer falar sobre a trajetória acadêmica dos profissionais de engenharia. Né? Estamos aqui com um estudante ainda, né, que ainda está se formando, outro já graduou. Tá em quanto tempo você graduou, Mariana? 1 ano. Tem 1 ano já de graduação, né? E só para contextualizar para vocês, a gente conversou com vários profissionais, tanto de engenharia quanto relacionados à área de agronomia, alguns com pouco tempo de formação, outros com bastante tempo de formação, mas todos já extremamente bem inseridos no mercado de trabalho, sejam, né, atuando desde de frentes ali profissionais até professores, muitos professores, e a gente conversou também. Mas a trajetória acadêmica ficou um pouco de fora. E para esse último episódio, para mim, eu acho que foi muito interessante trazer vocês aqui para falar sobre essa trajetória, né? Porque é um momento talvez mais complexo, né? Que você está se conhecendo ali, você tem engenharia que, por mais que seja engenharia civil, como é o caso de vocês, mas ela é multiarticular, você pode ir para vários locais, né? Então eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse processo de escolha, desde, né, de como você escolheu a engenharia civil e do que você pretende com a engenharia civil a partir dali. Mas primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem conversando por você, Mariana. Então, meu nome é Mariana, tenho 25 anos. Além de engenheira civil, eu sou técnica em edificações. Fiz o meu ensino médio técnico integrado, né, lá no Cefet. Então, eu formei meu ensino técnico em 2018. Em janeiro de 2019, eu já iniciei na engenharia civil. E eu acho que ali a minha escolha na engenharia civil teve um pouco a ver com o técnico que eu fiz, então que eu já tive o contato com a área antes. Na época eu estava em dúvida, na verdade, entre engenharia civil e arquitetura. Porém, como engenharia civil já tinha aqui na cidade, né, então não precisava sair de casa para isso, eu optei por fazer engenharia civil primeiro. E hoje eu vejo que foi minha melhor escolha, porque se eu tivesse escolhido arquitetura, eu acho que eu não estaria realizado no curso, sabe? Que bacana, bom demais. Já vi muita gente pelo oposto também, né? E você, Igor, se apresenta aí, pessoal, cara. Meu nome é Igor, tenho 31 anos. É muito estranho. Não precisa esconder, não, cara. Você é meu primo. O Igor é meu primo. Então, é muito estranho estar me apresentando pro meu primo que me conhece a vida toda, mas vamos lá. Meu nome é Igor, tenho 31 anos. Também curso Engenharia Civil, comecei em 2019. E também, assim, foi um misto de para onde que eu vou. Fiquei muito tempo depois que eu formei no ensino médio sem estar ali procurando uma graduação. E como eu encontrei também a graduação aqui em Curvelo, dentro da cidade mesmo, no Cefet, eu encontrei ali um caminho para poder seguir como um profissional, ser um profissional. E, cara, aos trancos e barrancos ali, eu fui me achando, fui me encontrando e tô fazendo o curso na medida do possível, né? Porque vai se encontrando algumas adversidades ali, mas é muito bom estar estudando uma graduação tão importante, com um leque muito aberto, que é a engenharia civil, cara. Sim. Um fator interessante que vocês dois pontuaram, né, e todos compartilham de uma história semelhante, é que um dos fatores preponderantes para vocês escolherem um curso que vocês cursaram, ainda estão cursando, foi exatamente essa questão da proximidade, né? Era o curso que tinha disponível aqui. Uhum. Vocês acreditam que se tivesse outras engenharias, vocês poderiam ter ido para outros ramos ao invés da engenharia civil, ou vocês são consolidados com a engenharia civil mesmo? Eu acho que eu não escolheria outra engenharia, a não ser assim. É mesmo? Sim. Ia ser Igor? Eu também não, cara. Também não. É mesmo, e acho que eu já tinha uma noção desde molequinho, assim, se fosse fazer uma engenharia seria civil. E essa noção se tornou certeza quando eu comecei a fazer o curso. Porque justamente quando você entra no curso, você vê o leque que te proporciona, né? As áreas que você consegue trabalhar, que você pode trabalhar. E a gente é muito... como é que chama? A gente é muito treinado, né? A conhecer a engenharia civil só na construção civil. No curso você vê um leque de opções que você tem para poder trabalhar. Sim. Na verdade, esse foi um ponto muito levantado com alguns convidados daqui, que acho que logicamente, né, por isso que um ponto que eu mencionei aqui, pelo fato de existir o curso de engenharia civil aqui em Curvelo, aqui tem muitos engenheiros civis, né? Então a gente conversou com vários aí ao longo dessa temporada, principalmente. Mas é um fator que você colocou que é muito interessante, cara, que de todos que a gente conversou, de todos os engenheiros que a gente conversou aqui, que são engenheiros civis,
poucos deles, de fato, seguiram nessa área de construção civil, né, que normalmente se associa com o curso de engenharia civil. Muitos deles, né, permearam por várias outras áreas. Uma área que é muito comum e que a gente vai ter que chegar nela, não vai ter jeito, que é a área de rodovias, né? A gente recebeu aqui, salvo engano, 3 ou 4 profissionais da área de rodovias, né, ou que participam ali, né, do processo de pavimentação, de alguma coisinha ali desse mesmo sentido. Mas normalmente é muito esquecido isso, né? Quando a gente vai falar de engenharia civil, o pessoal pensa logo em casa, prédio, aquela coisa toda, mas nunca lembra de fato de rodovias. E se tratando de Curvelo, né, nessa região central de Minas, a gente tem que lembrar que rodovia é o forte nosso, porque tudo passa por aqui, né? Eu transitei por 9 cidades na minha vida, entre morar e trabalhar foram 9 no total. E eu nunca vi uma cidade que passasse, né, tantas rodovias quanto Curvelo, exatamente pelo fator de ser um ponto tão central, assim, né? A gente vê que aqui a gente é uma cidade, assim, que passam 2 vias concessionadas, né? Então, existe muito esse fator e eu quero chegar lá com vocês, porque eu sei que todos vocês atuam nesse ramo aí. Mas eu quero saber primeiro, qual foi, né, o momento que vocês despertaram e falaram assim, não, eu quero seguir o ramo X aqui da engenharia? Eu confesso pra você que a rodovia, quando eu entrei na faculdade, não era uma área que eu pensava em seguir. Inicialmente, eu pensava em seguir a área de projetos, porque no técnico era a área que eu tinha mais contato. Então, logo que eu passei na faculdade, inicialmente eu não fiz nenhum estágio, fiquei literalmente só dedicada para os estudos mesmo. Quando eu cheguei no meu 5º período, eu comecei a fazer estágio numa construtora. Nessa construtora eu literalmente ficava mais na parte de projetos. E, em paralelo, eu passei também no processo seletivo da Copasa. Então, eu fazia estágio na parte da manhã com a construtora e na parte da tarde eu ficava na Copasa. Quando eu iniciei na Copasa, eu vi o universo do saneamento, eu fiquei apaixonada. É mesmo? Sim, tanto que meu TCC foi na área de saneamento. Porém, quando meu contrato com a Copasa, né, era 2 anos, 1 ano e postergava possivelmente mais 1, aí postergou e aí quando chegou ali, ele finalizava acho que em dezembro, quando chegou em abril, uma menina que estudava comigo, era da mesma sala minha, ela me indicou para uma vaga que ia ter da supervisora da concessionária, da Ecovias. E aí eles foram e me chamaram. Aí naquela época eu fiquei, né, eu vou ou não vou? Eu gosto da área de saneamento, porém meu contrato vai acabar e eu não vou ter oportunidade de trabalho igual eu teria na área de rodovias. Então, na época eu fiquei com medo, eu fiquei assim, né, super chateada, que eu teoricamente gostava do que eu fazia. Mas aí eu fui com medo mesmo, saí e fui para a área de rodovias. Aí nessa época eu iniciei como assistente de engenharia. Eu ficava no escritório da supervisora fazendo análise de medição de obras. Eu fiquei 3 meses em si no escritório da supervisora mesmo. E aí depois, pela supervisora, eu fui indicada para ser assistente de engenharia da conservação. Aí nisso eu fui para o escritório da Eco e fiquei lá dando assistência tanto para a parte de domínio quanto para conservação nessa parte de medição, gestão de contratos. E aí eu me apaixonei pelo universo da rodovia e desde então eu tô aí. Bom demais. Mas eu gosto muito do que eu faço. Tipo assim, eu não imaginava que, assim, né, eu gostaria dessa área e gostaria tanto ao ponto de eu, se for pra eu ficar 12, 13 horas trabalhando direto assim, sem levantar pra nada, eu fico tranquilo. Tá gostando mesmo. E assim, cara? Eu acho que o pré-requisito pra gostar de rodovia tem que ser apaixonado mesmo, porque tem hora que você entra lá e não sai, cara. É coisa de maluco, né? O pessoal acha que, assim, né, pelo menos lá em casa, eles já nem sentem falta de mim mais. Nem ligam. Tá fazendo hora extra. Pô, 10 horas da noite tá fazendo hora extra. E acontece. E comigo foi quase igual a Mari. Tipo assim, pô, vou lá, vou fazer a construção civil e tal. Mas eu sempre quis, desde quando eu entrei, eu sempre quis fazer